ouvindo através da rádio, você agora vai nos ouvir através do nosso Facebook nesse momento, né? Então, você que nos acompanha, o tema é o chamado para o arrependimento, a mensagem de João Batista. O texto está ali no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, que eu quero ler mais uma vez aqui com vocês. O texto diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas vestes. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestres. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinar-me a desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Então, queridos, estamos começando mais uma semana, manhã do dia 18 de agosto de 2025, agora são 6 horas e 54 minutos. Graças a Deus, porque a misericórdia do Senhor renovou-se na minha vida e na sua vida. Então é esse Deus glorioso, sob o poder desta palavra que nós lemos, que nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Ó Pai, em especial eu coloco a vida da família, ó Pai, do irmão Raimundo, que o Senhor recolheu, ó Pai, está nos Teus braços, ó Deus, a sua esposa, a irmã Iraci, seus filhos, a Cristina e o Francisco, ó Pai, sua nora, seu genro, seus netos e netas. Conforta e consola o coração dessa família pela perda, ó Pai, mas sabemos que um dia todos nós estaremos juntos, ó Deus, diante do Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja neste dia também, ó Pai, repreendendo do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de culpa, todo espírito de rancor, de mágoa, de inveja, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que o Teu servo faz neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então essa mensagem aqui, de Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao 8, nos introduz a João Batista, que era um personagem único, singular, cuja o ministério no deserto cumpria antigas profecias ali de Isaías 40, versículo 3, e Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Então a figura de João Batista emergiu do deserto com uma mensagem poderosa de arrependimento. E é uma das mensagens mais provocativas no início do Novo Testamento. Então ele nos chama a considerar a natureza profunda, né? Natureza profunda do arrependimento e também a preparação para a chegada de Cristo. Então, dentro desse aspecto aqui que nós lemos no texto de Marcos 1, versículo 1 ao 8, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o contexto histórico e profético daquela ocasião em que João Batista estava ministrando. Então, o cumprimento das profecias de Isaías 40, versículo 3 e Malaquias 3, versículo 1, ali naquele momento João Batista surge como cumpridor das profecias, sendo a voz do que clama no deserto. Então essa ligação profética
estabelece a importância da sua missão e a preparação também para a chegada do Messias. Então, ali nós temos o cenário no deserto. O deserto simboliza a purificação e simplicidade e serve como plano de fundo, ali, como um pano de fundo para o ministério de João naquele momento. E esse ambiente, aquele ambiente, enfatizava a mensagem do retorno às raízes da fé também e ao essencial do homem ter relação com Deus. Então a vida ali de João era bem diferente da vida de todos que estavam ali. João, ele escolheu um estilo de vida austero, refletindo a sua dedicação total à missão. Então o estilo de vida que João escolheu era justamente para enfatizar a sua missão. E esta escolha de vida ressaltou a importância da simplicidade e também da renúncia para uma vida espiritual autêntica, dedicada. Ali nós temos que observar que, apesar da sua mensagem ser dura, muitas pessoas eram atraídas por João. Então isso mostra o anseio profundo do coração humano por uma mensagem de verdade e transformação. É isso que o João trazia, uma mensagem de vida e de transformação para as pessoas que o seguiam. O segundo ponto que eu quero destacar nesta manhã é a mensagem central de João Batista. Primeiro, a mensagem central dele ali, dentro da mensagem central, nós vamos encontrar ali já o batismo do arrependimento. João pregava um batismo que simbolizava arrependimento e mudança interna. Então, e isso contrastava com a ênfase nos rituais externos que a religião judaica exigia. Ou seja, a religião judaica exigia uma aparência, um ritual externo, naquela época, né? E João pregava mudança interna. Não basta apenas parecer, tinha que ser. Então ali a mensagem de João ligava o arrependimento à remissão de pecados. Destacava a necessidade de reconhecer e de se afastar dos erros. E era esse afastamento dos erros que gerava uma verdadeira limpeza espiritual na vida das pessoas. Então ali nós observamos que João criticava a superficialidade da religiosidade da sua época e enfatizava a importância de uma transformação interna, verdadeira, além da aparência externa. Então, a pregação de João tinha um tom de urgência. Que tom era esse? Ele chamava as pessoas a se arrependerem imediatamente. Ele enfatizava a iminência da vinda do reino de Deus que estava próximo, que era a chegada do Messias. Jesus, quando João começou a pregar, Jesus já estava no meio do povo, pronto para iniciar o ministério. Então vem o terceiro ponto da mensagem da vida de João, que é o papel dele como precursor, o papel de João Batista como precursor de Jesus, como precursor do Messias. Então a preparação ali nos mostra que João tinha de preparar os corações para a chegada de Jesus. E isso ele preparava como um precursor, abrindo o caminho para uma nova era que o Messias iniciaria, traria para o povo. E ali, em Evangelho de João 1,27, mostra a humildade de João. João demonstrava humildade, reconhecendo a sua posição diante de Jesus, o Cristo, o Messias. Ele sabia que seu papel era secundário, porque o primário era de Jesus, então dele era secundário. Ele enfatizava a importância da humildade no serviço a Deus, né? E a sua missão central era apontar para Cristo, preparar o caminho. Mostrava que o foco do seu ministério não era ele mesmo, mas o Cristo que estava por vir, por chegar. Então,
No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, ali mostra a supremacia de Jesus, quando João reconheceu e proclamou a supremacia de Jesus, afirmando que ele deveria crescer, né, que Cristo deveria crescer e ele, João, diminuir. Demonstrou assim a compreensão do plano divino. João tinha compreensão do plano divino. Ele não procurou se destacar, mas ele estava preparando o caminho. Hoje muitos querem o destaque, mas nós precisamos diminuir e Cristo crescer. Então, o quarto ponto da mensagem de João é a aplicação. O quarto ponto que eu quero trazer aqui nessa manhã é aplicar isso aí para uma mensagem contemporânea. Então, nisso aí nós temos o arrependimento no mundo moderno. A mensagem de João sobre arrependimento, ela é extremamente relevante para os dias de hoje. Nos desafia a reconsiderar nossas prioridades e a forma como vivemos nossa fé. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Então, em um mundo em que frequentemente valoriza-se a aparência, a mensagem de João nos lembra a importância de uma transformação interna verdadeira. Ontem eu estava vendo uma reportagem, né, e tinha uma certa pessoa que estava fazendo essas plásticas aí, processo de rejuvenescimento, né? E a pessoa já estava com a idade muito avançada. O rosto jovem, aquela aparência jovem no rosto, mas a fala era a fala de uma pessoa idosa. Então, mudou muito por fora, mas não mudou nada por dentro, né? Então nós vivemos num mundo que as pessoas buscam muito a aparência, buscam muito. Uma coisa é você trabalhar a tua vida física, né, para dar uma melhor qualidade de vida, né? Eu, por exemplo, eu vou fazer 60 anos, eu faço uma musculação para melhorar minha qualidade de vida, porque com um certo tempo a gente vai perdendo a musculação e isso dificulta o movimento, a mobilidade. Eu já tive rompimento do tendão de Aquiles, né? Fiz cirurgia, fiz infiltração na coluna. Então exige-se uma musculação para poder melhorar a qualidade de vida. Isso é uma coisa, né? Mas a busca incessante pela aparência e esquece o interior. Então o mundo moderno hoje trabalha muito isso aí, a transformação externa versus a interna. Então é um mundo que frequentemente valoriza a aparência. Então a mensagem de João nos lembra da importância de uma transformação verdadeira internamente. Então a vida de João serve como um exemplo de humildade e serviço, nos lembra que devemos viver nossas vidas com simplicidade e o foco é Deus, porque o tempo que é destinado à eternidade para todos é eterno, aqui é passageiro, e é nesse tempo passageiro que nós nos preparamos para vivermos uma eternidade. João aqui, quando a gente observa a aplicação aqui da mensagem de João, João preparou o caminho para Jesus. Então nós somos chamados a preparar nossos corações, família, comunidade, para a presença da ação de Cristo na vida de cada um, de uma maneira individual. Então precisamos pregar, precisamos mostrar o amor de Deus de uma maneira que a presença de Cristo trabalhe individualmente na vida de cada um. Então João, ele traz isso aí. E o quarto ponto, o quinto ponto que eu quero trazer são desafios e respostas. Então, nós vivemos em um mundo que muitas vezes valoriza a superficialidade, e a mensagem de João nos desafia a buscar a profundidade em nossa fé. E quando fala de buscar profundidades em nossa fé, fala diretamente das nossas ações. O que é que nós estamos fazendo que demonstra a nossa fé em Deus?
o que é que nós estamos fazendo? Até porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras, ela é morta. Ok? Então a autenticidade espiritual é um desafio constante. João Batista, nos inspira a buscar uma relação genuína com Deus. Não adianta só querer se relacionar com as pessoas e não ter relação com Deus. Como é que nós vivemos uma relação com Deus? É quando nós meditamos frequentemente, lemos a palavra de Deus e oramos a Ele. Né? E oramos a Deus. Então aí nós estamos buscando uma ação direta com Deus. Estamos buscando na sua palavra, que é uma recomendação de Jesus. Ele diz assim: buscar nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. E a oração, quando nós estamos falando com Deus. E o interessante é que nós oramos, falamos com Deus, e Ele nos responde através da palavra. Então tem que ter essa interação profunda. Ok? Isso chama-se buscar a autenticidade espiritual. A vida de João era marcada por um propósito claro. O seu exemplo nos incentiva a viver com um senso de missão e propósito espiritual. Então, qual é o nosso propósito espiritual? É ser bênção, e quando nós somos bênçãos, nós abençoamos pessoas, ou simplesmente levarmos uma vida apática. Então, a Bíblia diz assim, quando Deus chamou Moisés e ministrou o último sermão, ele diz: fala ao povo, eis que te proponho hoje a vida e a morte. Escolhe a vida e terás bênçãos. Escolhe a morte e terás maldição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João Batista sabia disso. Então, a vida de João Batista era marcada por propósito claro. É por isso que o seu exemplo nos incentiva a viver uma vida com um senso de missão e propósito espiritual. Então, o arrependimento é um propósito contínuo na vida cristã. Então, o arrependimento ele tem que estar sempre no nosso coração. Devemos estar sempre abertos a reavaliar e renovar nossa caminhada com Deus. Como é que está a nossa caminhada com Deus? Às vezes o caminho é muito estreito, mas temos que nos manter firmes nele. Ok? Então, nessa manhã, queridos, eu quero concluir aqui dizendo para você que a figura de João Batista, com a sua mensagem de arrependimento e humildade, oferece um rico terreno para reflexão e aplicação em nossas vidas no dia a dia. O arrependimento é uma ação interna que deve estar sempre em nossas vidas. E o arrependimento é uma ferramenta espiritual muito grande que atrai a atenção de Deus, que atrai a vontade de Deus a nosso favor. Então eu quero iniciar essa semana justamente com essa mensagem, a mensagem de João Batista. É o recomeço, é o começo na tua semana, os teus propósitos, os teus planos estarem diante de Deus. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Então tenha uma semana alegre, abençoada e próspera com essa mensagem de hoje. Deus abençoe, graça e paz. E para você que